queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe, nos envolva na sua proteção, na sua paz, na sua luz, no seu amor, que assim seja. Amém. Meus irmãos, em 2002, morria nosso querido médium Chico Xavier. Nesse mesmo ano, o mundo conheceu o drama de uma mulher negra, pobre, nigeriana. Safia Hussaini, no seu auge dos 37 anos, foi condenada à morte por um tribunal que segue a lei islâmica. Seu crime foi ter concebido uma filha fora do casamento. E por causa disso, foi sentenciada a ser enterrada até o pescoço e apedrejada até a morte. Poucas pessoas sabem maiores detalhes sobre sua vida. A realidade do casamento irrompeu na vida da Safia quando ela contava apenas 13 anos de idade, uma adolescente. Seus pais a deram em matrimônio ao senhor Yusuf, um homem muito feio. Assim mesmo ela descreve na sua biografia. Yusuf, além de feio, devia ter mais de 50 anos para uma garota de apenas 13 anos. Pouco tempo depois, Safia já era mãe de 4 filhos. As oportunidades de trabalho na região em que eles moravam diminuíram e Yusuf, seu marido, foi para o sul da Nigéria. Safia ficou cuidando sozinha dos 4 filhos. Enfrentou um surto de catapora numa região desolada na savana nigeriana, com total falta de recursos. Quando o médico chegou, já era tarde demais. 2 dos seus filhos estavam mortos. Em meio ao desespero, Safia procurou sua sogra para que, enfim, ela a ajudasse. Afinal de contas, Yusuf, no trabalho que ele fazia ao sul, ele mandava alguns recursos, mandava auxílio para os pais, auxílio esse que não chegava às mãos de Safia. Mas ao invés de apoio, sua sogra lhe disse aos brados, aos berros: tudo que está acontecendo é sua culpa. Em seguida, condenou Safia veementemente. Em nome de meu filho, eu a repudio. A repudio. Eu a repudio. 3 vezes. Isso era uma condenação irrevogável aos olhos de Alá. Assim, Safia foi repudiada pelo primeiro marido, mas casou-se de novo com Mohamed, que já tinha 2 outras esposas. Uma delas, Fátima, conseguiu convencê-lo a lhe repudiar também. 2 anos depois, casou-se com Mamã. Mas ele a tratava tão mal, mas tão mal, que seus próprios parentes, os parentes de Mamã, convenceram Safia a pedir o divórcio. E ela pediu. Já divorciada, Mohamed a pediu que ela se casasse com ele de novo. Afinal, Fátima, aquela esposa que o convencera a repudiar Safia, já havia morrido. E acreditem, Safia aceitou o pedido de casamento, casou-se com Mohamed de novo. E dessa vez poderia ter dado até certo. Até que um dia Mohamed voltou para casa com uma nova esposa e Safia acabou sendo repudiada novamente. Começou a ser cortejada por Jácobo, um primo distante, pertencente à família de seu pai, porém casado.
Toda vez que ela saía, Jácobo a encontrava. Falava-lhe coisas gentis, era doce, falava coisas agradáveis, que foram aos poucos, inclusive, seduzindo Safia. Enfim, Jácobo prometeu-lhe casamento e ela acreditou. Afinal de contas, a essa altura da vida, poderia ter encontrado a felicidade e entregou-se completamente a esse amor e engravidou. Quando engravidou, foi feliz dar a notícia a Jácobo e, para sua surpresa, ele a aconselhou fazer um aborto e ela não aceitou. Um dia, estava em casa e chegaram os policiais. Seu pai lhe prevenira, afinal de contas, seu romance com Jácobo era fora do casamento e, portanto, considerado uma violação à lei islâmica. Quando a gravidez não podia mais ser ocultada, quem a denunciou? Não foram os vizinhos, não foram os amigos ou os curiosos. Foi o seu próprio irmão, o irmão mais querido, aquele que, quando menina, Safia dedicara os seus cuidados, colocava amarrado às suas costas e vivia para cima e para baixo. Humilhada várias vezes, ao ter sua sentença de morte decretada, seu maior pesar foi que sua filhinha, que ela já nomeara como Adama, ficaria sem mãe. Duas grandes lições essa mulher deixou para toda a humanidade com o seu drama. A primeira foi que o fruto da sua ligação com o homem que a abandonou, a sua filhinha Adama, que, enfim, foram motivo da sua sentença de morte, esse fruto era intensamente amado por Safia. Era intensamente amado por ela. Em nenhum momento, Safia deixou de olhar para a sua filhinha com os olhos de muito amor. Mesmo condenada à pena capital, continuou a amamentá-la, acarinhá-la, considerando-a uma bênção, um presente de Deus. Joana de Ângeles, na obra Amor, Imbatível Amor, diz que quando o amor se instala no ser humano, imediatamente uma sensação de prazer se lhe apresenta natural, enriquecendo o indivíduo de vitalidade e de alegria, primordiais para resistir a cada batalha e para vencer os grandes desafios sem perder a ternura e a paz. Safia, ela mantinha a sua ternura, a paz. Ela, com amor, resistia a cada batalha na sua vida. E essa, enquanto presa, era mais uma que ela tinha que vencer. Outra grande lição é a lição do perdão incondicional. Acreditem, quando foi decretada a sentença de Safia, o irmão que a denunciara foi visitá-la. Visitou-a na prisão. E sem esperar que seu irmão falasse alguma coisa, Safia se aproximou dele e o abraçou. Ele estava arrasado, estava arrependido da denúncia que fizera. Dera ouvidos aos amigos, não pensara das consequências finais. E eles choraram juntos. Misturaram as suas lágrimas. Foi então que, buscando desesperadamente reparar o seu erro,
seu irmão lhe ofereceu para ajudá-la, auxiliá-la. Contratou um advogado. E esse advogado fez a apelação perante a corte islâmica. Safia foi perdoada. Considerada inocente, sua história serviu para evitar que outras mulheres sofressem a mesma condenação. Mas foram as suas leis, suas lições de amor à sua filha e o perdão incondicional de seu irmão que impressionaram o mundo inteiro. Para a doutrina espírita, o perdão é a concessão incondicional de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se liberte do mal e se erga redimido para a ascensão luminosa. O perdão é libertador para quem o concede. Beneficia o perdoado, claro, mas principalmente a quem perdoa. Porque perdoar é um processo que envolve razão e emoção. A ofensa é dominada pela emoção. Como uma onda, ela vem e preenche tudo. A ofensa, ela vem e lhe enche de dor. Você se sente humilhado, sente vergonha. É o orgulho ferido. Só o tempo fará diluir a intensidade dessas emoções, dando espaço à razão, quando essa for alcançada pela maturidade espiritual. Por isso a espiritualidade superior nos ensina: o perdão liberta. Liberta da mágoa, liberta do ódio, liberta da tristeza. Porque o ódio, a raiva, a mágoa, a tristeza, esses sentimentos, eles são como uma âncora que nos fincam no mesmo lugar. Nelson Mandela, ao ser libertado depois de 27 anos de cativeiro, porque tinha sido preso por lutar contra a segregação racial na África do Sul, quando ele foi libertado, depois de todos esses 27 anos, perguntaram para ele se ele tinha raiva dos carcereiros com quem ele teve contato nesse tempo de prisão. E ele respondeu: não, de forma alguma. Eu queria ultrapassar aqueles muros e ficar livre. Se a raiva permanecesse em mim, eu não estaria livre, mas sim escravizado por um sentimento mau. Atualmente, o perdão é considerado uma terapia que previne doenças e ajuda na manutenção da saúde física, emocional e espiritual. A moderna psicologia afirma que as pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade, pois a mágoa crônica leva à depressão e a desequilíbrios psíquicos. Quando odiamos alguém, meus irmãos, nos fixamos nesta pessoa e cada vez que revivimos a situação que nos provocou a mágoa, o nosso organismo sofre o estresse, como se a situação tivesse ocorrido novamente. É assim que o cérebro interpreta. E essa interpretação desencadeia uma reação química onde várias substâncias negativas em nosso corpo nos invadem o corpo repetidas vezes. Por isso, muito sábio é o conselho de não ficar ressentido com as faltas alheias. Ressentido, interessante esse termo, né? Ressentido quer dizer ressentir novamente. E a gente pega aquela mágoa, aquela ofensa e fica repassando, remoendo, quando muitas vezes o ofendido nem se deu conta, o ofensor nem se deu conta que
cometeu aquele mal. Quando o amor se faz realmente presente nos relacionamentos, não há lugar para esse ressentimento. Joana de Ângeles, à luz da psicologia profunda, ela diz que o perdão é a superação do sentimento perturbador do desforço, das figuras de vingança e de ódio, através da perfeita integração do ser em si mesmo. O que é que a veneranda quer dizer? Perdoar não significa somente esquecer, mas sim não querer revidar. Você está bem consigo mesmo. E ainda, na lição máxima do nosso querido Mestre Jesus, quando ele diz, amai o vosso inimigo, fica muito claro que o perdão é um exercício de amor. Vamos ver lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E os Espíritos dizem benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, o exercício de amor, no entendimento de Jesus, quer dizer ser bom para com todos, indistintamente. Ser indulgente com as imperfeições alheias. Nós não somos perfeitos. Todos nós temos as nossas imperfeições. É o que nos difere uns dos outros. As imperfeições e as virtudes. E perdoar. Perdoar não apenas 70 vezes 7 vezes, mas infinitamente. O perdão das ofensas faz parte do exercício de amor. Na nossa condição de espíritos em evolução no planeta de provas e expiações com a Terra, vemos os bons e os maus caminharem juntos na condição de aprendizes na mesma sala de aula. Quando a gente vai para a escola, a gente vê isso. Sendo apenas diferenciados pelos valores pessoais que os identificam. Estamos todos misturados. Como na escola, uns aprendem com muita dificuldade. Tem muita dificuldade em aprender aquelas lições do dia a dia, dos professores, as matérias. Outros têm até preguiça de aprender. E também há aqueles que são os CDFs, os esforçados, os que já têm uma certa bagagem espiritual e pega tudo mais fácil. Pois é isso, meus irmãos. Para crescer, precisamos uns dos outros. E por isso, os nossos professores espirituais, a espiritualidade superior, nos reúne em equipes. Família, trabalho, lazer, no centro espírita, na instituição que nós professamos a nossa fé, nos grupos de estudo, agora muito mais do que nunca, os grupos virtuais. Na didática de Deus, é natural que estejamos reunidos, porque aqueles que já alcançaram os resultados positivos têm por dever amparar os mais atrasados. Mas não é isso que nós vemos. Não raro, diante da crueldade, os sentimentos se exaltam. E reações de violência se apresentam em rogativas pela extinção do agente da maldade. Tenho visto isso muito nas redes sociais. Claro que há crimes que geram repulsa e ira, inclusive conspirando contra todos os indivíduos e levando-os a tomar atitudes rudes de vinganças destruidoras, tirados muitas vezes até do sério.
Por isso é necessária muita vigilância para vencer as más tendências do passado que nós trazemos conosco quando reencarnamos e não permitir que os tóxicos do mal envenenem as pessoas que se dedicam e acreditam no bem. Joana de Ângeles, a veneranda Joana, guia do nosso Divaldo Franco, esse espírito nobre, na obra Amor Imbatível Amor, nos fala que o amor-perdão, e eu recordo muito o exemplo da nossa querida Satyana, o amor-perdão é um ato de gentileza que a pessoa dispensa, não se permitindo entorpecer pelos vapores angustiantes do desequilíbrio ou desarticular-se emocionalmente sob a ação dos tóxicos do ódio ressentido. Portanto, quando alguém esclarece que não deve fazer a outrem o que não gostaria que lhe fizessem, quando alguém se esquece dessa máxima de Jesus, não faça a outrem aquilo que não gostaria que lhe fizessem, a mais eficaz solução é a terapia do amor. Ou, como a veneranda Joana costuma falar em suas obras psicológicas, amor-terapia. O amor-terapia impulsiona o indivíduo no despertamento para os sentimentos de fraternidade, de solidariedade, de perdão, de autoentrega. E isso dá sentido a esse indivíduo para continuar a viver. Há um tempo atrás, muito me impressionou a história de uma senhorinha de 80 anos, irlandesa, que morava nos Estados Unidos. O seu nome era Agnes. Eu me lembro que é Agnes de Deus. Seu nome era Agnes. Quando ela era jovem, perdeu uma filhinha de poucos meses com aquela síndrome da morte súbita. Quando ela botou a filhinha para dormir, quando se deu conta, a filhinha estava morta. Também tinha um filho, que mais tarde viria a óbito com um tumor no cérebro. Imagine, que dor para essa mãe. Perde uma filhinha, depois perde um filho com câncer. 2 anos depois que ela enterrou esse filho, a filha dela mais velha, Patrícia, e o netinho, Chris, de apenas 6 anos, foram assassinados por um homem chamado Leonard Scovens. Leonard era um viciado em crack. Sua filha Patrícia trabalhava como voluntária num programa de reabilitação e tentava ajudar Leonard a se livrar das drogas. Aí foi a gota d'água para Agnes. Ela entrou em depressão, passou um período muito difícil, teve uma grande dificuldade para suportar toda essa dor. Leonard foi condenado à prisão perpétua, claro, nos Estados Unidos. E já na prisão, se surpreendeu ao receber uma carta de Agnes. Agnes, ela estava muito intrigada. Afinal de contas, deveria existir alguma coisa naquele homem de bom que sua filha tivesse captado. Então ela queria saber quem era aquele jovem e como ele poderia ter sido tão cruel. Não, sua filhinha não podia estar errada. Patrícia, ela não poderia ter falhado tanto. E ela escreveu uma carta, mandou para Leonard. Leonard respondeu.
respondeu à sua carta e contou um pouco de si. Contou sua trajetória de abuso na infância e, inclusive, como ele se viciou em drogas. E foi assim que ele e Agnes passaram a se corresponder. Mas Leonardo nunca teve coragem de pedir perdão a Agnes. Ela o perdoou, mesmo assim, e espera que um dia possa encontrá-lo pessoalmente, pois atualmente a penitenciária onde ele está preso não permite o encontro entre vítimas e agressores. Esse, meus irmãos, é mais um exemplo do amor-terapia, uma proposta do próprio Mestre Jesus, na qual o amor sempre vence, onde a ignorância deve ser combatida e o ignorante educado, onde o crime necessita de ser eliminado, mas o criminoso merece ser reeducado. O amor não acusa, ele corrige. O amor não atemoriza, apenas ajuda. O amor não pune, ele educa. Vejamos o exemplo de Deus, nosso Pai. Deus não nos pune, Deus nos educa através de suas leis, da sua justiça divina. O amor nunca destrói. Pelo contrário, Jesus nos ensinou que o amor salva. Joana de Ângeles, ela nos diz que enquanto houver no ser humano prevalência dos impulsos de violência e de ressentimento, de ciúme e de ódio, de amargura e de mentiras, maledicências, calúnias, a problemática da enfermidade nesse ser humano prevalecerá. E indispensável é que lhe ocorra uma mudança de comportamento mental, a fim de que se dê a cura real e se erradiquem os miasmas pestilenciais que intoxicam as células e as debilitam. O amor-terapia é a solução que está ao alcance de todos nós. Não apenas irá nos proporcionar a recuperação da saúde, se nós estivermos doentes, como também nos fortalecerá para que, assim, possamos evitar o adoecimento. Por isso, Jesus nos ensina nas suas várias lições que encontramos nos evangelhos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós vamos encontrar isso no Pai Nosso. Quando nós oramos. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós proferimos a prece e nem percebemos. Está muito claro. Nós colheremos aquilo que plantarmos. Se assim não for, como querer que as pessoas nos perdoem? Jesus é o nosso modelo guia, é o nosso paradigma aqui na Terra, o espírito mais puro que já pisou nesse planeta. Conhecendo nossas limitações, nos ensinou o perdão, passo inicial desse exercício de amar, para se alcançar o perfeito amor.
Não teria o mestre condições de ir adiante, de aprofundar o ensinamento, face o estágio evolutivo em que a humanidade se encontrava à época que ele esteve entre nós, há 2021 anos atrás. Assim, enfatizou que é necessário perdoar não 70 vezes 7 vezes, não apenas, infinitamente, indefinidamente, até que não seja mais preciso. Certamente, Jesus em nenhum momento se ofendeu ou se magoou com as criaturas que o condenaram e o executaram, pois estava acima da ignorância humana. Como também olhou com indulgência e compaixão para todos nós, que através de 2 milênios ainda não conseguimos seguir-lhe as pegadas. Na cruz, olhou para todos nós e pediu ao Pai: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Na amor-terapia, a tensão cede lugar à confiança e amortece a face para entregar completamente, entregar-se o ser a Deus, relaxando os focos de desespero e de ansiedade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas que encontraremos no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5. Amar ao próximo como a si mesmo, que encontraremos no livro Levítico da Torá, no capítulo 19, versos 18. Jesus vem e por várias vezes nos chama a atenção para esses grandes mandamentos. O maior mandamento, o mandamento de amor. Ante a impossibilidade de um homem amar a Deus em plenitude, porque a gente não consegue entender Deus, questionamos o tempo inteiro, não é à toa que a primeira pergunta de um livro dos Espíritos é: que é Deus? Na nossa incapacidade, na nossa infantilidade espiritual, nós temos essa dificuldade em conceber o absoluto. Então o ser humano vem se capacitando no aprendizado do amor próprio, do amor ao próximo, que é a extensão de si mesmo, para finalmente amar a Deus em uma transcendência incomparável, na qual o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos. Sim, esse é o grande amor que temos que desenvolver e caminhamos para isso. Quando Jesus nos relembrou as grandes lições da Torá, os grandes mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos que amar o próximo, primeiramente amar nós mesmos, porque a gente só pode dar amor ao próximo, amar o próximo, se nós só damos o que temos. Então temos que amar a nós mesmos. Não um amor egoísta, é o que nós chamamos de auto-amor. Ter amor
a nós mesmos, amor à nossa vida, amor aos nossos valores, amor ao nosso espírito, alimentando a nossa alma de virtudes, amor ao nosso corpo, que é nosso instrumento de trabalho enquanto encarnados na Terra. E aí sim, amor ao próximo. O próximo é qualquer um que está conosco. Nossa família, nossos amigos, os desconhecidos. O próximo é todo aquele que atravessa o nosso caminho. O próximo é a humanidade na qual fazemos parte. E amando a nós mesmos, amando o próximo, estaremos amando Deus. Portanto, meus irmãos, diante de qualquer situação, é necessário amar. Quando desamado, se deve amar. Quando perseguido, é preciso amar. Quando odiado, torna-se indispensável amar. Quando algemado a qualquer paixão dissolvente, tenha certeza que a libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. O amor proporciona paz. O amor é o nosso estímulo permanente. Desse modo, através do amor, como diz Joana de Ângeles, desse imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável e, portanto, feliz, bem-aventurado. Muita paz e muita luz, muito amor no coração, com Jesus.